sem dúvida nenhuma, tudo que a gente for falar aqui hoje, não só pode ser usado em direitos humanos, como também em outras disciplinas aí que podem cair no OAB. Bom, para começar a falar de direitos humanos, um tema essencial é a gente tratar da teoria geracional dos direitos humanos. Essa teoria, ela foi criada, ela foi concebida por um cara chamado Karel Vazak, numa palestra em Estrasburgo em 1979. E ele repartiu a evolução dos direitos humanos em 3 períodos distintos, tudo bem? Os direitos de primeira, de segunda e de terceira geração ou dimensão. O que são os direitos de primeira geração? Peço para vocês voltarem aí pouco mais de 200 anos atrás e vamos enxergar o mundo com os óculos daquela época, certinho? O que aconteceu na segunda metade do século XVIII? Sobrevieram as chamadas revoluções liberais. E qual que era o principal fundamento da Revolução Liberal? Criar aos indivíduos uma esfera privada na qual o Estado não poderia intervir. Eis os direitos de primeira geração, também chamados de liberdades públicas. Estes são direitos nos quais ao Estado incumbe um não fazer, uma prestação negativa, um dever de abstenção. Em outras palavras, o indivíduo ele tem direitos que lhe são intocáveis. O Estado não pode fazer absolutamente nada, eis as liberdades públicas. Vamos lá para o slide. Teoria geracional dos direitos humanos, como vocês estão vendo aí. Vou usar uma cor para cada teoria. Branco, para os direitos de primeira geração. Esses direitos também são chamados, na doutrina do direito, como liberdades públicas. Vou colocar aqui liberdades. E os documentos tradicionalmente tidos que consagraram direitos de primeira geração são a Constituição de 1787 dos Estados Unidos da América e de 1791 da França. Pós-Revolução Francesa, pessoal. Lembra daqueles caras, Robespierre, aqueles caras da hora? Pois bem, eles estavam lá na edição dessa primeira Constituição aí, que preconizava liberdades públicas. Exemplos de direitos de primeira geração? Todas as liberdades. Liberdade religiosa. Eu posso ter a religião que eu bem entender, você pode ter a religião que você bem entender. E o Estado faz o quê? Nada. Ele não pode fazer absolutamente nada. Ele não pode nos obrigar a ter uma religião. Liberdade de ir e vir. Eu posso sair daqui de Ribeirão Preto e visitar você aí, em qualquer lugar do Brasil. E que o Estado pode fazer? Absolutamente nada. Se eu não estiver sendo procurado pela polícia, enfim, eu posso simplesmente fazer o meu trajeto. Ou seja, cria-se uma esfera de direitos, essa esfera na qual o Estado não pode fazer absolutamente nada, o Estado tem que ficar quietinho, tem um dever de abstenção. Tudo bem? Pois bem, depois disso, a história mostrou que as meras liberdades públicas não eram suficientes para a garantia, enfim, da sobrevivência das pessoas. Vamos mudar de slide e vamos mudar de cor. Vem aqui comigo. Surgiram, no decorrer do século XIX e início do século XX, os chamados direitos de segunda geração. Os direitos de segunda geração, diferentemente dos direitos de primeira, eles impunham ao Estado uma prestação positiva. Em outras palavras, não basta, volta para mim, em outras palavras, além de determinados direitos serem intocáveis do indivíduo, outros tantos o Estado positivamente tem que prestar, à luz do princípio da igualdade. Exemplo, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito à segurança, são todos serviços, são todas funções que, veja, o Estado tem que prestar de modo positivo, o Estado tem que fazer, tudo bem? Documentos marcantes que preconizavam direitos de segunda geração. A Constituição do México, de 1917, e uma outra Constituição que vocês já ouviram certamente falar, Constituição de Weimar, de 1919. Tudo bem, gente? Entenderam a diferença entre os direitos de primeira e de segunda geração ou dimensão? Um impõe ao Estado não fazer, ao passo que o outro impõe ao Estado uma prestação positiva, uma obrigação de fazer determinada coisa. A história estava errada. Essas duas gerações de direito não eram suficientes para a garantia da dignidade da pessoa humana, tanto que essas duas
constituições, após o advento dessas duas constituições, após o advento dos direitos de segunda geração, tivemos uma guerra que massacrou grande parte da Europa, a Segunda Guerra Mundial. Os estados então se reuniram e pensaram o seguinte: galera, do jeito que tá, a gente não vai viver muito tempo, a gente vai acabar se matando. É necessário o reconhecimento de uma nova esfera de direitos. Uma esfera de direitos que são de tudo e de todos, pela simples qualidade de humanos serem. É necessária a preservação da dignidade da pessoa humana. Surgiram, portanto, os direitos de, vamos mudar de cor, terceira geração. Os direitos de terceira geração, eles têm um conteúdo axiológico diferente. Eles buscam, sobretudo, a dignidade da pessoa humana. E que documentos temos que consubstanciaram direitos de terceira geração? O principal deles talvez seja a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Mas quer saber um outro documento importante que fundamenta direitos de terceira geração? Tcharam! Palmas para você, Brasil! Constituição Federal de 1988. E um dispositivo que elenca um direito de terceira geração maravilhoso, a maior das poesias da Constituição Federal, o artigo 225, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Olha que poesia. Para ficar fácil, primeira e segunda e terceira geração, voltando aqui, ó, vamos fazer uma outra cor amarelão para nós. Primeira geração. São os direitos, lembra? De liberdade. Vocês lembram disso? Que eu falei no começo? Tenho tempo, produção? Tô com uma mania de falar com a produção, né? Direitos de primeira geração são os direitos de liberdade, que impõem, lembra? Uma prestação positiva, aliás, perdão, uma prestação negativa do Estado. Olha, eu tô ficando doidão aqui. Ribeirão Preto é um calor danado. Temos depois os direitos de segunda geração, que visa igualar as pessoas, visa positivamente prestar determinados serviços aos mais necessitados. São, portanto, os direitos de igualdade. Busca deixar as pessoas em situações iguais. E temos, enfim, os direitos de terceira geração, que visam a promoção da dignidade humana por meio da cooperação entre os mais diferentes estados, por meio da fraternidade. Mágica! Cada uma das gerações dos direitos formam justamente o lema da Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Beleza, pessoal? Vocês, vamos à nossa última aula de direitos humanos. Na aula passada a gente estudou a teoria geracional dos direitos humanos, os direitos humanos de primeira, segunda e terceira geração, lembra? E agora a gente vai estudar como que os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos ingressam no ordenamento jurídico constitucional do nosso país. Em 2004, houve a promulgação da Emenda Constitucional de número 45, conhecida na doutrina como a Reforma do Judiciário. Essa emenda constitucional, ela inseriu na nossa Constituição, no nosso artigo 5º, um parágrafo a mais aí. Ela inseriu o parágrafo 3º. Vou colocar aqui, gente. Só para vocês lembrarem e memorizarem os dispositivos que são importantes para o estudo dos direitos humanos para a prova do OAB. Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição diz, em outras palavras, que todos os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos serão recepcionados, serão integrados ao nosso ordenamento jurídico como se emenda constitucional fossem. Desde que aprovados com o quórum previsto para aprovação de emenda constitucional. Lembra? A gente tratou isso lá em direito constitucional. 3/5 nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos. Tudo bem? Vocês lembram disso?
conseguindo a aprovação do Tratado Internacional com o quórum de 3/5 lá no Congresso Nacional, que é quem ratifica o Tratado Internacional em 2 turnos, esse Tratado Internacional passa a integrar o ordenamento jurídico como se emenda constitucional fosse. E talvez o principal exemplo de tratado internacional que entrou no ordenamento jurídico sob essa égide aí, sob esse status de emenda constitucional, tenha sido a Convenção de Nova York, que ela trata dos direitos das pessoas com deficiência. Essa Convenção de Nova York, ela é de 2009. Tudo bem, gente? Bom, antes da gente terminar a aula, eu quero falar um pouquinho de um documento muito importante que vocês já devem ter ouvido falar também, do Pacto de San José da Costa Rica. Pacto de San José da Costa Rica. O Pacto de San José da Costa Rica, ele foi assinado pelo Brasil há muito tempo. Ele foi assinado pelo Brasil lá na década de 60. Mas ele passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro apenas em 1994, com a ratificação desse tratado internacional pelo nosso Congresso Nacional. Então, vejam, em âmbito externo, ele tinha vigência desde a década de 60. Mas, para o Brasil, ele passou a valer a partir de 1994, com a sua ratificação, com a sua entrada no ordenamento jurídico brasileiro. Por que eu estou falando do Pacto de São José da Costa Rica? Porque existe um dispositivo lá no Pacto de São José da Costa Rica que fala que é vedada a prisão civil por dívida. Acontece que na Constituição Federal de 1988 constava que, excepcionalmente, é admitida a prisão civil por dívida quando houver uma dívida alimentar, o cara que não paga pensão alimentícia, e quando houver também, quando ocorrer a situação do depositário infiel. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. A Constituição Federal de 88, ela consagra a plena possibilidade de prisão civil em caso do depositário fiel e em caso de falta de pagamento de pensão alimentícia. Tudo bem? O Pacto de São José da Costa Rica, ele fala que é impossível a prisão civil por dívida. E o Brasil assinou com uma reserva. Aliás, desculpa, ratificou o Tratado Internacional com uma reserva, de tal modo que está expressamente excluída do nosso ordenamento jurídico, em âmbito jurisprudencial, porque continua escrito, a prisão civil do depositário infiel. Mas está mantida a prisão por dívida alimentar. Esta aqui continua no nosso ordenamento jurídico. A do depositário infiel foi excluída do nosso ordenamento jurídico justamente por causa da aplicabilidade do Pacto de São José da Costa Rica. E o Supremo Tribunal Federal decidiu neste sentido não há muito tempo atrás. Tudo bem, gente? Pois bem, então lembre-se disso. No nosso ordenamento jurídico ainda é admitida a prisão civil por dívida alimentar. A prisão do depositário infiel ela não é mais admitida no ordenamento, justamente por conta da necessária aplicação do Pacto de São José da Costa Rica, que passou a integrar o ordenamento jurídico em 1994. Certo, pessoal? Essas foram as dicas finais de direitos humanos. Espero que elas sejam aptas aí para vocês responderem as perguntas no exame da OAB. Um grande beijo.